Olá, pessoal! Hoje vamos começar um novo projeto. A ideia é trazer o direito da maneira mais informal possível, verificando casos reais, mas trazendo entrevistas com convidados super especiais, com a plateia que possa fazer perguntas à vontade e que a gente possa misturar o direito e a poesia. Sejam bem-vindos ao Papeando com Pamplona. O Papeando com Pamplona hoje vai tratar do tema da família homoafetiva. Para termos esse prazer de discutir esse tema tão importante, vamos receber a professora Fernanda Barreto, professora de Direito Civil de diversas instituições, advogada, e que, sem sombra de dúvida, com sua beleza, seu charme e sua inteligência, vai nos encantar. Antes, porém, é preciso ver uma história real. Vamos ver aqui a história de André e Ricardo. Nós estamos juntos, está completando 11 anos e agora 26 de outubro. E há 2 anos atrás surgiu esse desejo de formar essa união estável por conta de segurança nos nossos negócios. Nós trabalhamos juntos, nós temos muitas coisas juntos, contas, enfim. Várias questões juntas que essa união estável dá uma segurança para a gente com relação a isso. Porque há 2 anos atrás, infelizmente, não existiu o reconhecimento da união homoafetiva. E isso nos motivou, porque como a gente trabalha junto, a gente tem um monte de coisa junto, é uma questão de segurança. E a gente resolveu tomar essa providência, assim, digamos, providência legal para cuidar de nós dois para o futuro. Bom, o que aconteceu com a gente foi o seguinte: nós temos uma amiga íntima que ela é advogada. E quando decidimos fazer essa união estável, nós procuramos ela para nos aconselhar como procedia, onde procurar, o que fazer. E ela abriu o jogo para a gente, que infelizmente muitos cartórios na cidade não aceitavam, apesar de já ser possível ser feito, eles não aceitavam. A gente procurava, mas infelizmente existia uma recusa, eles tinham direito ou não. Mas que em um determinado cartório, que é o 12º ofício em Brotas, eles tinham uma postura mais tranquila com relação a isso, aceitava essa união. E levando em consideração que a nossa dificuldade não foi nos trâmites da efetivação do contrato, mas de saber uma unidade que apresentasse essa disponibilidade. Assim, tivemos projetos, temos projetos de construir algumas coisas juntos que o contrato facilita, que tipo assim, é possível você obter financiamento bancário com o contrato de união estável. Os bancos já aceitam hoje que a gente abre uma conta conjunta apresentando essa união estável. Própria, né? E levando em consideração que essa questão da união estável, no meu ponto de vista, que era o que mais me preocupava, é com a questão da velhice mesmo. Porque a velhice no Brasil é muito cruel. Em se tratando da relação homoafetiva, que agora, a gente não sabe daqui a um tempo, mas até agora é muito sofrível a condição do homossexual velho no Brasil. A velhice no Brasil já é cruel e do homossexual pior. Deixa o seguinte propósito: não só dos nossos direitos como união, como do homoafetivo de modo geral, entre travestis, sabe? Essa é a primeira fatia de levantar direitos. Entendeu? E eu acho que essa, dentro de um contexto do gay de um modo geral, é a mais difícil. E a mais difícil já foi conseguida, entendeu? Vimos aí o VT da história de André e Ricardo, essa família homoafetiva. E nesse caso, vamos aqui perguntar para a Fernanda, nesse bate-papo, aqui exatamente como é que a sociedade brasileira, em especial, via a questão ou vê a questão da homoafetividade. Rodolfo, a questão da homoafetividade, enquanto fato social, a gente sabe, é tão antiga quanto a própria história da heteroafetividade. Então não há novidade nenhuma nas relações homoafetivas. Em certas sociedades, elas têm um nível de tolerância maior, principalmente a depender do tempo histórico. No Brasil, em termos legais, a família homoafetiva não encontrou regulamentação específica, nem na nossa primeira lei civil, e de lá para cá continuou não encontrando. Então o Código Civil de 16, que foi o nosso primeiro código, simplesmente se omitiu. Nada disse acerca da família homoafetiva. Na verdade, essa omissão não era uma omissão exclusiva da família homoafetiva.
o Código de 16 só considerava família no Brasil a família casamentária. Sim. Era necessário, Rodolfo, casar para formar família. É por isso que a gente diz que a família brasileira desse período era uma família heterossexual, casamentária, patriarcal, uma família que nada tinha de democrática, tá? De lá para cá muita coisa mudou, inclusive e principalmente socialmente, tá? Os casais homoafetivos foram se revelando, assumindo as suas inclinações, a sua determinação sexual cada vez com mais frequência, foram lutando pelos seus direitos. E o reflexo disso é que, e não só eles, os casais que viviam juntos e que não tinham a sua relação regulada também, porque a união estável não era reconhecida como tal, não era família, e a Constituição Federal de 88, a nossa Constituição Democrática Cidadã, tão esperada depois de 24 anos de ditadura militar, ela trouxe uma nova era para a família brasileira. Há uma verdadeira revolução no Brasil em termos de família a partir de 88. A nossa Constituição consagrou como princípio mais determinante, vetou, basilar, o princípio da dignidade da pessoa humana. E a partir deste princípio, outros vários princípios se desdobram, tão importantes quanto, a exemplo do princípio da isonomia substancial, claro, o princípio da liberdade, e aqui liberdade de autodeterminação afetiva, para o nosso tema, tem uma relevância especial. E, no campo da família, o artigo 226 da Constituição Federal é considerado o artigo mais importante para o direito de família, porque consagra não mais o direito de família, mas o direito das famílias. Nós temos uma verdadeira cláusula de inclusão no artigo 226. Hoje, família no Brasil é considerada como tal pela sua capacidade de realizar a personalidade do humano, de transformar as pessoas, de propiciar às pessoas condições de vida, de realização da sua personalidade. Não é o direito brasileiro quem determina mais com exclusividade que determinados tipos de formação social podem ou não ser chamados de família. Pela própria tessitura da norma constitucional, pela própria dimensão do artigo 226, o que não está lá pode vir a ser considerado família, que é exatamente o caso da família homoafetiva. Isso é muito interessante como uma previsão geral, mas não tínhamos e não temos ainda uma legislação específica. Mas e como é que os tribunais reagiam a isso? Isso é muito importante para todos nós que estamos querendo discutir sobre o tema. Pois é, a jurisprudência costuma em direito caminhar a passos mais largos e mais rápidos, principalmente, do que a própria lei. Principalmente a lei codificada, ela é uma lei difícil, ela é uma lei densa, é uma lei rígida, de difícil modificação. A jurisprudência brasileira, há algum tempo, vem reconhecendo alguns direitos para os casais homoafetivos, a exemplo de direitos previdenciários. Mas, sobretudo após a Constituição Federal, isso ganhou fôlego. E em 2005 nós temos a primeira decisão de Tribunal Superior, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, reconheceu que a companheira de uma prefeita seria inelegível, em virtude da prefeita já ter se reeleito. A partir daí, STJ, em 2008, reconhece pela primeira vez usando o termo família, referindo-se às famílias de casais do mesmo sexo. Sim. Em 2011, finalmente, o STF, o nosso tribunal mais importante, vem e põe uma certa pá de cal jurisprudencial na controvérsia, ao dizer família de casais do mesmo sexo forma, sim, família no Brasil. A família homoafetiva foi, por fim, reconhecida jurisprudencialmente, tá? Mas esse reconhecimento do STF foi da família homossexual, da família homoafetiva, como união estável homoafetiva. Mas hoje, André e Ricardo, eles não podem se casar? É uma excelente pergunta, Rodolfo, porque, em verdade, o ministro Carlos Aires, quando proferiu seu voto, ele reconheceu como família e determinou que, por analogia, fossem aplicadas as normas da união estável. Na ausência de normas específicas, a relação mais parecida, mais semelhante, seria a relação informal da união estável. Só que existe uma norma que determina a facilitação da conversão da união estável em casamento. Quem vive junto, tá? Quem tem uma união estável, afetiva, duradoura, etc., pública, pode solicitar sua conversão em casamento de modo mais fácil do que ter que se habilitar para casar. Com base nisso, os casais homoafetivos, depois da decisão do STF, começaram a ir à justiça para solicitar essa conversão. E vários juízes começaram a deferir a conversão. Uma discussão que existe e que ganhou relevância nos últimos tempos foi justamente a possibilidade não só da conversão, mas do casamento direto. Porque a ideia é, se a gente já reconhece a família homoafetiva, por que sonegar a ela o direito do casamento direto? Se um casal heteroafetivo pode chegar num cartório e se habilitar para casar, em 20, 30 dias resolve seu processo de habilitação e pode formalizar a sua relação, por que esse direito seria suprimido da família homoafetiva, que é hoje reconhecida como família? A partir daí, vários juízes começaram a entender que a habilitação seria possível, embora existam outros tantos que ainda não reconhecem essa possibilidade.
Esse ano, o CNJ determinou que os cartórios não podem mais se negar a habilitar o casamento homoafetivo. Nós tivemos no ano passado, antes ainda da decisão do CNJ, o Tribunal da Bahia, por exemplo, dentre outros, emitiu o provimento 12 de 2012, que determina a mesma coisa, que os cartórios não devem se negar a habilitação para o casamento gay. Então, hoje, respondendo a sua pergunta, você vai encontrar vários casais casados, inclusive de forma direta, sem a necessidade de conversão. Mas ainda é possível que você encontre alguma barreira a isso, já que o assunto não foi legislado. Então, por exemplo, esse ano nós tivemos a decisão de um promotor de justiça de Santa Catarina que negou a conversão da união estável homoafetiva em casamento homoafetivo. Essa é uma questão das mais importantes, por quê? Porque é através desse provimento de natureza administrativa que se antecipou a lei, porque a lei não temos ainda. O ideal pelo casamento é que tivéssemos uma lei, até pelo seu rigor formal, seu rigor procedimental, mas de fato estamos numa situação da revolta dos fatos contra os códigos. Esse tema é fascinante e vamos abrir para a plateia. Quem quer perguntar? Professora, eu gostaria de saber se na união estável homoafetiva o companheiro tem direito ao plano de saúde? Elton, a inclusão no plano de saúde é algo que deve ser simples. O casal deve procurar o próprio plano e solicitar a inclusão. Declarar que vive em união estável, se houver um reconhecimento, melhor. Se não houver, pelo menos uma declaração em cartório da convivência, etc. Isso facilita e muitas vezes eles pedem, exigem. Mas se o plano se negar, o casal, infelizmente, terá que recorrer à justiça com a chance muito grande de procedência desse pedido. Fernanda, como anda a discussão sobre a adoção por famílias homoafetivas? Então, Rodrigo, o tema da adoção é um dos temas mais nevrálgicos, mais difíceis de ser tratado dentro da homoafetividade. Por quê? Porque existe uma resistência social muito grande à possibilidade de casais homoafetivos adotarem. Contudo, frente ao reconhecimento jurisprudencial atual, que esperemos que se torne legislativo um dia, né? Gostaríamos que fosse em breve, mas isso é complicado de prever, não acho que há procedência em se vedar a adoção a casais homoafetivos. Sobretudo num país como o Brasil, em que a infância é tão carente, nós temos tantos problemas com menores abandonados, com crianças institucionalizadas uma vida toda. Casais dispostos a amar, a criar com dedicação, com educação, com amor, esses têm que ser valorizados e não existe motivo para se sonegar a casais de pessoas do mesmo sexo esse direito. E com relação aos alimentos, também é a mesma disciplina que é dada aos casais heterossexuais e homossexuais? Alimentos, Elisa. Alimentos é mais um efeito jurídico conexo ao reconhecimento como família homoafetiva e como família. O casal homoafetivo, em caso de dissolução da sua união ou de divórcio, se um dos dois tem necessidade de receber alimentos por um período, os alimentos no direito brasileiro obedecem ao binômio possibilidade e necessidade. Se um deles pode prestar e o outro necessita, haverá o deferimento e deve haver o deferimento dos alimentos da mesma forma que para os casais heteroafetivos. Professora, os efeitos de herança e sucessão se operam da mesma forma? Herança e sucessão, Paty, também direitos que decorrem do reconhecimento familiar. Se você reconhece como família, não há razão lógica, jurídica, para sonegar aos casais homoafetivos esse direito. É também um tema polêmico, por quê? Porque muitas famílias de casais homoafetivos se arvoram no direito de serem sucessores, alegando a não existência de uma relação familiar, ou não reconhecimento pelo direito de uma relação familiar. Contudo, como a gente já discutiu aqui largamente hoje, embora o reconhecimento legal explícito ainda não exista, existe a guarida legal da própria Constituição Federal e a jurisprudência vem reconhecendo, a jurisprudência dos tribunais superiores já reconheceu. Portanto, o companheiro homoafetivo ou o esposo ou a esposa homoafetivo são herdeiros da mesma forma. Professora, além dos efeitos jurídicos já mencionados, existem mais alguns e se existem, quais são? Jéssica, a partir do reconhecimento da família homoafetiva, mais de 100 direitos que existem para as famílias heteroafetivas passaram a se estender também para as famílias homoafetivas. Então, só para você ter uma ideia, a gente já falou aqui em herança, a gente falou em alimentos, a gente falou em direito à filiação à paternidade através da adoção, e você tem vários outros direitos, como os efeitos previdenciários, os direitos previdenciários, o direito ao auxílio reclusão, à pensão morte, à visita íntima em presídio, tá? Há empréstimo bancário para compra de apartamento, para a compra de imóvel, dentre vários outros efeitos possíveis. Então, o raciocínio é o raciocínio da isonomia. Aquilo que vale para o casal heteroafetivo deve valer também, porque a gente está falando para o casal homoafetivo, porque estamos falando de direitos civis. Não há razão para continuar se encarando o homoafetivo como um cidadão de segunda categoria, como ele era encarado até hoje. Essa omissão legal e a omissão jurídica que existia até então é uma omissão perniciosa que não pode acontecer. Então, amplo reconhecimento de direitos.
estamos encerrando o nosso Papeando com Pamplona. Tivemos esse prazer enorme de receber a professora Fernanda Barreto para debater esse tema tão importante. Fernanda, eu quero lhe agradecer imensamente pelo seu prazer, por ter ilustrado, ter abrilhantado, ter florescido nesse nosso novo jardim. O prazer é todo meu, Rodolfo. Muita sorte, muito sucesso para esse programa, que com certeza vai se firmar como um locus de debate privilegiado no cenário jurídico desse país. E amigos, debater o tema da homoafetividade não é debater a minha visão ou a sua visão. Não é debater a minha ideia ou a sua ideia, a minha orientação, a sua orientação. Isso aqui não é time de futebol, isso aqui não é partido político, isso aqui é lidar com pessoas. Nós temos que trabalhar e perceber que nós, quando estamos defendendo, nós estamos defendendo uma ou outra posição. Nós estamos verificando que o direito deve pensar para que todo mundo possa ter o direito de ser feliz. E por isso, se direito é arte, se direito é poesia, se direito é cidadania, eu quero encerrar esse nosso primeiro programa com uma poesia chamada Preconceito. Sou baiano, negro, pobre e gay. Sou cigano, feio, baixo e chinês. Nordestino ou argentino, mendigo ou indigente. Idoso ou menor carente, deficiente ou hipotente, crente ou ateu, árabe ou judeu, ubandista ou adventista, testemunha ou kardecista, migrante ou imigrante, presidiário ou proletário, refugiado ou desabrigado, bêbado ou drogado, alcoólatra ou viciado, desempregado ou condenado. Sou muito mais que tudo isso, senão na carne, no espírito, de solidariedade com aquele que sofre, chora e morre, não pelo que faz ou fez, mas pelo sentimento incontrolável de quem não compreende e nem faz qualquer esforço por isso. É preciso sentir na pele, por vezes literalmente, para dimensionar a loucura de julgar o outro sem um dado objetivo que justifique essa postura. Não é fácil matar um leão por dia e ser excluído pelo grau de melanina, ou por quem você suspira, ou pela conta bancária, ou pela sua luta diária, ou de onde você vai ou vem, ou de quem você crê no além. Esqueça-me por um dia. Ou melhor, definitivamente. Pois o meu maior defeito é parecer diferente aos olhos de quem esqueceu qual é o sentido de ser gente. Até a próxima programa.